Olá, pessoas queridas da internet, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença nesse nosso podcast. Meu nome é Ana Paula Siqueira, eu sou especialista em direito digital e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Lei Geral de Proteção de Dados e o relatório de impacto. Ai, meu Deus do céu, será que você já fez isso na sua empresa? Será que você já está ajudando seus clientes em relação a isso? Bora lá, eu vou te ajudar, tá bom? Tem muita informação também no nosso site www.classnet.tech. E não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, tá certo? Instagram, Ana Paula LGPD, se você quiser saber mais sobre Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quiser saber mais sobre educação digital e segurança dos seus filhos e da sua escola, aí eu tenho um outro perfil que se chama Ana Paula Digital, tudo bem? E, obviamente, estamos também aí no Facebook, estamos também aí no LinkedIn, então vai seguindo a gente que sempre tem conteúdo e sempre tem material. Então, vamos falar um pouquinho sobre o relatório de impacto? Vamos lá. Primeiro, o que é isso, né? O que é relatório de impacto? Então, obviamente, é um relatório, que é nada mais é que um processo desenvolvido para ajudar uma empresa a analisar, identificar e minimizar de forma sistemática os riscos de proteção dos dados pessoais, tá? De um projeto ou de um plano que essa empresa realizou. Tudo bem? Então, muita gente conhece esse relatório pela sigla RIPD. Tudo bem? Então, o RIPD, ele sempre é considerado como sempre, na verdade, ele é considerado como fundamental, tá? É, dentro de uma empresa. O que isso quer dizer? Toda empresa, quando vai fazer a aplicação da LGPD, precisa sim fazer esse relatório de impacto, tá? Mas para você fazer esse relatório de impacto, você não vai conseguir fazer ele sozinho, tudo bem? É o que eu sempre digo. Para fazer o RPD, você vai ter que contar com a ajuda de uma equipe multidisciplinar, que é jurídico, que é segurança da informação e que é tecnologia. Tudo bem? Então, é importante que você entenda que às vezes a empresa faz o RIPD e acha que todos os riscos da face da Terra já foram suprimidos. Isto não é verdade, tá? Ele é um processo importante que vai identificar e minimizar os riscos, tá certo? Agora, dizer que o relatório vai eliminar, não irá. Então, você me conta, será que você já. Que podcast a gente não consegue bater papo, né? No YouTube a gente ainda consegue conversar, mas aqui fica, às vezes, um pouquinho travado, parece uma coisa meio de rádio, né? Mas, enfim, vamos continuar. Mas deixa lá nas redes sociais que eu queria saber o que você acha desse RIPD, mesmo porque ele é uma exigência da lei. Então não adianta falar, eu não quero fazer o RIPD. Então não tem que querer bem, tem que fazer, tá? Então não adianta. Esse relatório de impacto, quando as empresas iniciam um novo processo de processamento de dados, ou quando essas empresas modificam uma atividade que já existe, como a implantação de novas tecnologias, ele precisa ser feito, tá certo? Então, o que eu sempre digo para todos os meus clientes é: o RIPD tem que ser uma ferramenta flexível, tá certo? Para que a sua empresa ou o seu cliente possa aplicar isso na maior parte dos projetos ou dos setores, tudo bem? Então, se você cria um relatório de impacto muito complexo e muito demorado, não vai conseguir fazer, tudo bem? Ele tem que ser feito, obviamente, com rigor, proporcional ao risco de privacidade de cada área da empresa. Tudo bem? Então, não adianta querer fazer a coisa mais, sabe? Às vezes a pessoa quer colocar ferramenta demais
quer colocar uma coisa complexa demais e isso acaba inibindo que os funcionários façam o que precisa ser feito, tá certo? Então você já entendeu que o relatório é essencial e é obrigatório? Ótimo, tá? Então, a partir do momento que você já entendeu que ele é obrigatório, você precisa fazer a conscientização das questões de privacidade e proteção de dados dentro da sua empresa ou dentro do seu cliente, tá? Isso ocorre bastante, não, retificando. A melhor forma de você fazer isso é como? Principalmente fazendo o treinamento da sua equipe, principalmente na fase inicial, tá, do projeto, para que as pessoas compreendam. Eu tenho muito medo do empresário que fala, eu quero aplicar rápido, olha LGPD, vai, faz isso, faz isso. Calma. Você conscientizou a sua equipe? Você trabalhou com a sua equipe nesse assunto? Porque se você não trabalhou, esse relatório vai sair capenga. Vai sair capenga porque nem o jurídico, nem o TI, nem a segurança da informação está entendendo muito bem para que vai servir isso e qual é a importância disso. Então, o que eu sempre falo, a conscientização caminha junto com a educação, que caminha junto com a LGPD. Tudo bem? Então, um ponto que é muito importante que você compreenda também é que, de acordo com a LGPD, a falha em realizar esse relatório de impacto de proteção de dados, quando ele for obrigatório, vai resultar em multas altíssimas, valores violentos, porque é requisito básico. Tudo bem? Então, veja só, o que precisa ter dentro desse relatório? Então, vamos lá. Quando o tratamento de dados pessoais for feito em legítimo interesse do controlador, você precisa colocar isso dentro do seu relatório. Quando o tratamento dos dados pessoais gera risco à liberdade civil ou a direitos fundamentais do titular de dados, esses dados precisam estar dentro do relatório. É um requisito básico do relatório. Quando ocorrer o tratamento de dados pessoais sensíveis, especialmente em volume muito grande, tá certo? Principalmente se você trabalha com e-commerce, se você tem escola, isso também tem que constar, é um dos requisitos do relatório. E quando o tratamento for relativo a dados pessoais provenientes de território internacional que não sejam objeto de comunicação, no uso compartilhado dos dados com agentes de tratamentos brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o da proveniência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus amigos, toda vez que você está trocando aí dados internacionais com agentes de tratamento brasileiros ou está tendo transferência internacional de dados, esse também é um requisito básico do relatório de impacto. Tudo bem? Então, um bom relatório, ele vai te permitir identificar e corrigir os problemas que teriam de vazamento de dados da sua empresa ou da sua escola dentro de um estágio bem inicial. E isso, gente, é benefício para a sua empresa. Isso é redução de custo de operação. Sempre que você pode antecipar o problema dentro da sua empresa, você está fazendo o quê? Redução de custo de operação, tá? Basicamente como se fosse medicina. Todo mundo fala que o preventivo custa mais caro do que o repressivo, né? Então, prevenir é melhor do que o remediar? Mesma coisa vai valer para o relatório de impacto de proteção de dados, tá certo? Então, toda vez que você faz o relatório e publica esse relatório nas suas redes sociais ou no site da sua empresa, você está melhorando o quê? Um dos princípios básicos da LGPD, que é o quê? A sua relação de transparência
com os seus clientes, com os seus fornecedores e com os seus funcionários. E também com as pessoas que eventualmente estão mandando currículo e querem participar aí da sua empresa e estão enviando dados pessoais para você, tá certo? Então, um relatório de impacto bem feito, ele vai trazer benefício de reputação, de relacionamento e fortalece a marca. Isso eu sempre digo. O relatório de proteção de impacto sempre vai fortalecer a marca, desde que bem feito e desde que publicado, né? Então as pessoas às vezes acham, ai, não, eu vou publicar, não sei o quê. Não, gente, é importante, sim, é importante, tá? Então, todas as vezes que você coloca transparência e verdade, os seus clientes, os seus funcionários terceirizados, os seus funcionários CLT vão ter uma outra forma de relação com você e com a sua empresa, tudo bem? Então, a minha sugestão é que você sempre faça esse relatório com o auxílio de alguma ferramenta, de algum software. Eu não indico nenhum, porque senão a gente sempre fala, tá fazendo jabá de não sei o que, de não sei o que. Enfim, fica mais fácil se você escolher um software, tá? Eu sempre indico, você tem que fazer um software de mapeamento e também recomendo sempre um software para o relatório de impacto. Tá certo? Então, por favor, se você gostou aí do nosso podcast, das dicas que você recebeu hoje, indica aí o podcast para os amigos. Se você também não gostou do podcast, maravilha, indica para os inimigos que o importante é proteger a sua empresa e os dados pessoais para que você não sofra multas milionárias. Tudo bem? Muito obrigada a todos, uma excelente semana, se cuidem. Muita saúde para todos. Beijo, tchau!